do Poder Judiciário. Do Supremo Tribunal Federal. Artigo 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Essa é a competência maior do Supremo Tribunal Federal, que o coloca definitivamente como Corte Constitucional por exercitar o controle concentrado de constitucionalidade de leis em face da Constituição Federal de maneira exclusiva. Podemos observar a impossibilidade de vir a ser debatida lei estadual ou distrital em ação declaratória de constitucionalidade e de lei municipal em ação direta de inconstitucionalidade. Nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52, inciso 1º, os membros dos tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. A competência para julgamento dos ministros de Estado não se exerce no caso de cometimento de crime de responsabilidade, praticado em conexão com o Presidente da República, hipótese em que ambos, ministro e presidente, serão julgados pelo Senado Federal. Já os cargos de comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ficaram sujeitos a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Compete também ao Supremo Tribunal Federal o julgamento. O habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. O litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território. Tem-se aqui o denominado contencioso entre órgãos constitucionais. Se o litígio do Estado estrangeiro ou do organismo internacional for contra município ou pessoa domiciliada no Brasil, a competência originária é de juiz federal, com recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça. As causas e os conflitos entre União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. A extradição solicitada por Estado estrangeiro. O habeas corpus, quando o coator for tribunal superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário, cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados. Revisão criminal e ação rescisória são figuras processuais que permitem a reapreciação de matéria já decidida em processo criminal ou civil,
respectivamente, já transitado em julgado. A reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. A reclamação é medida adequada a garantir a competência do Supremo Tribunal Federal e a autoridade das decisões por ele tomadas. Pressupõe a existência de outro processo onde haja sido tomada decisão que afronte essa competência ou autoridade e pode ser impetrada pelo Procurador-Geral da República ou pela parte interessada, quando então a medida exorbitante será cassada ou determinará a medida adequada à preservação de sua competência. A execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais. A ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mostra que essa competência somente será exercida quando absolutamente necessária. Assim, não cabe quando a medida for de interesse de todos os servidores públicos e não apenas dos servidores do Judiciário, por exemplo. Os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal. As três situações podem ser resumidas a uma única regra, sempre que houver tribunal superior, STJ, STM, TST ou TSE, envolvido em conflito de competência, é do Supremo Tribunal Federal o poder para solucioná-lo. O envolvimento de outros tribunais será resolvido pela subordinação hierárquica ou, em casos excepcionais, pelo Superior Tribunal de Justiça. O pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade. Medida cautelar é o pedido para antecipar os efeitos da decisão antes do seu julgamento. É concedida quando a demora da decisão possa causar prejuízos, periculum in mora. Ao examinar a liminar, o ministro relator também avalia se o pedido apresentado tem fundamentos jurídicos aceitáveis. Fumus bonis iuris. O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. As ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Julgar em recurso ordinário. O habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. O crime político. Julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida. Segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, só é admitido e julgado o recurso extraordinário se a afronta à Constituição for direta e frontal e se houver o pré-questionamento, isto é, se o recorrente alegou e viu discutida a tese constitucional nas instâncias anteriores. Contrariar dispositivo desta Constituição. Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Julgar válida lei local contestado em face de lei federal. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei.
caberá a arguição para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público e também, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, mesmo que anteriores à Constituição de 1988. O julgamento da arguição é competência privativa do Supremo Tribunal Federal. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Artigo 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. O Presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Este artigo trata da legitimação ativa, isto é, a capacidade para ser autor da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Trata-se de relação definitiva. Nesta relação, são encontráveis 2 grupos de ativamente legitimados: os legitimados universais, que são aqueles que não precisam demonstrar uma ligação entre seus interesses e o conteúdo da lei ou norma que estão atacando por adin, e os legitimados especiais, que necessariamente precisam fazer essa prova. Assim, por exemplo, um governador de estado só poderá tentar impugnar lei que atinja negativamente e diretamente os interesses de seu estado e uma confederação sindical que atinja os interesses da categoria que representa. O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. É possível observar claramente a diferença de efeitos para os atos políticos, como legislar ou regulamentar lei, em que a decisão do STF vai se limitar a cientificar o poder omisso, executivo ou legislativo, da omissão inconstitucional, e os atos administrativos, em que vai ser expedida ordem de normatizar em 30 dias. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União que defenderá o ato ou texto impugnado. Certamente, o mais impróprio de todos os artigos da Constituição, o advogado-geral da União é lançado a uma tarefa absolutamente dissociada de sua função institucional, constante no artigo 131, como está posta hoje, e de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União é obrigado a defender a lei,
atacada em ADIM, mesmo que seja uma lei estadual ou distrital, e mesmo que o autor seja o presidente da República, a autoridade que nomeou em comissão para essa função. Artigo 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre os órgãos judiciários, ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. Artigo 103-A. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mais de 35 e menos de 66 anos de idade, com mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sendo um ministro do Supremo Tribunal Federal indicado pelo respectivo tribunal, um ministro do Superior Tribunal de Justiça indicado pelo respectivo tribunal, um ministro do Tribunal Superior do Trabalho indicado pelo respectivo tribunal, um desembargador de Tribunal de Justiça indicado pelo Supremo Tribunal Federal, um juiz estadual indicado pelo Supremo Tribunal Federal, um juiz de Tribunal Regional Federal indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, um juiz federal indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, um juiz de Tribunal Regional do Trabalho indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, um juiz do trabalho indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, um membro do Ministério Público da União indicado pelo Procurador-Geral da República, um membro do Ministério Público Estadual escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Os membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Não efetuadas no prazo legal as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou
recomendar providências. Zelar pela observância dos tópicos referidos no artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do Poder Público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas assegurada ampla defesa. Representar ao Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade. Rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano. Elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas por unidade da Federação nos diferentes órgãos do Poder Judiciário. Elaborar relatório anual propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Poder Judiciário no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa. O ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de ministro corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no tribunal, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes: receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e aos serviços judiciários, exercer funções executivas do Conselho de Inspeção e de Correição Geral, requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições e também requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos estados, Distrito Federal e territórios. Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A União, inclusive no Distrito Federal e nos territórios, criará ouvidorias de justiça competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça.